A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para o seu coração. E nesta feita nós estaremos dando continuidade às nossas lições bíblicas acerca aqui do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Esse tema das nossas lições desse trimestre, e vamos estudar acerca hoje da lição de número 5, que é o reinado de Acasias. Vamos estudar acerca do reinado de Acasias e vamos estar contrapondo, mostrando acerca desse reinado, o que aconteceu nesse reinado, alguns acontecimentos e o que pode nos ajudar para melhor estarmos servindo o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, essa lição será ensinada dia 1º de agosto. É a lição de número 5. O título da lição é o reinado de Acasias. O texto áureo fala assim: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo, Deus, provas o coração e a mente. Verdade prática. A coragem de Elias, exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e exortar segundo a palavra de Deus, independentemente da classe, raça ou credo. Então essa é a lição que nós estaremos estudando nesse momento. Temos 3 objetivos na lição de hoje. 3 objetivos, que é descrever a idolatria e infidelidade de Acasias. Segundo, assinalar a coragem de Elias. E terceiro, identificar as consequências dos atos de Acasias. Aleluias. Meus queridos, introdução fala-se a introdução. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e consequentemente ferimentos, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte em 2 Reis 1,16. Então, amados irmãos, nós vemos aqui um pouco da introdução da nossa lição. Nós vemos aí acerca da queda do palácio real. Acasias, rei, ali caiu do seu palácio e foi ferimentado, ou ficou fortemente ferido em cima de uma cama. E aí o que nós podemos observar acerca que Acasias também seguiu o mesmo curso que os seus pais seguiram. Os seus pais, Roboão, vemos aí também Jeroboão, vemos aí também quem foi o outro rei, seguido de Jeroboão, Acais, rei Acais foi o seu pai, Acasias, filho de Acás com Jezabel. Mulher ímpia, uma mulher totalmente demoníaca, uma mulher mal por natureza, e aí nós vemos que geraram o seu filho Acasias. E nós temos observado aqui acerca que Acasias cometeu os mesmos pecados dos seus pais, serviram a outros deuses, a deuses estranhos, idólatras. E aí nós vemos que, mais uma vez, ele comete um erro aqui ao ato de infidelidade a Deus, a consultar a Baal-zebub. A Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto da sua morte. Então ele cometeu um grave erro de infidelidade a Deus, e Deus
levantou Elias para trazer a mensagem ao rei Acasias, dizendo e dando um decreto de morte para a vida de Acasias, justamente por ele cometer graves pecados e principalmente o ato de infidelidade a Deus, consultando o Deus, ou melhor, consultando a Baal-zebub. Primeiro ponto da nossa lição. O reinado marcado pela idolatria. A idolatria de Acasias, nós vemos aqui a idolatria de Acasias, ou melhor, o Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel, e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava ou adorava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria. Acasias segue, segundo subponto do primeiro ponto, Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como o rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitou a Acabe, Jezabel e Jeroboão, seus pais, no seu curto reinado de 2 anos. Conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram os sábios conselhos de Salomão. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Então, amados irmãos e ouvintes, nós estamos observando acerca de Acasias, que estava ali sucedendo, né, o seu pai, que foi Acabe. E aí nós vemos que ele herda o trono e também as mesmas práticas dos seus pais ele também herda. Então, mostrando que ele, nós vemos aqui até a lição nos falando que ele imitou aos seus pais, e a Bíblia aponta, nos mostra que era conhecido o rei Acasias como o homem mau aos olhos do Senhor. Então, muito péssimo o seu exemplo de rei, o exemplo de servo. Então, nós vemos aí um péssimo exemplo, pois era um homem mau aos olhos do Senhor, porque fez tudo o que os seus pais fez de errado e ainda fez mais do que eles fizeram. Então, algo terrível. E aí nós vemos que o rei Acasias segue o passo dos seus pais. Nós vemos aqui algo interessante, que ele sofreu um acidente, caiu do seu palácio e ali ficou em cima da cama. E nós vemos que ele comete um erro grave, um ato de infidelidade ao Deus único e verdadeiro, que é enviando mensageiros à cidade de Ecrom para ali estar consultando os deuses pagãos, ou consultando a Baal-zebub, pois ele era devoto, venerava a Baal-zebub. Em vez de adorar o Deus único e verdadeiro, seguir os passos de Davi, os passos ali que Salomão também instrui o menino que deve andar, como nós vemos, não, ele preferiu seguir os passos de Jeroboão, os passos de ali todos aqueles que não obedeciam a Deus, de Acai, seu pai, sua mãe Jezabel. Então aí mostrando a malignidade que era esse rei Acasias, e aí mostrando que nós vemos também que ele envia esses mensageiros a consultar, e Deus intervém ali, envia ali a Elias para confrontar ali aqueles mensageiros e dá ali uma sentença de morte para ali a vida de Acasias, por ele desobedecer a Deus e por ele estar infiel ao Deus verdadeiro e consultar ao Deus Baal,
Zebub. Então, mostrando ali que Deus não se deixa escarnecer, como nos diz as Sagradas Escrituras. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, é algo tremendo isso para as nossas vidas. Segundo ponto, Elias desafia a adoração a Baal. Primeiro, subponto, a corajosa intervenção de Elias. Segundo, a resposta de Elias aos soldados do rei. E terceiro, um ministério de fogo. 3 pontos aqui. Primeiro, a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal, Zebub, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra: porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom, 2 Reis, capítulo 1, parte B, 3, parte B. Então nós vemos aqui que a corajosa intervenção de Elias, nós vemos que ele, rei Acasias, enviou seus mensageiros e aí Deus envia ali o seu anjo para falar com Elias, para encontrar com ali os seus mensageiros, mensageiro do rei em Samaria, e dar uma dura palavra ali àqueles homens ali, aqueles mensageiros do rei. E a dura palavra foi essa aqui em 2 Reis, capítulo 1, verso 3, parte B. Porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar Baal Zebub, Deus do Ecrom? Então foi essa aí uma das palavras que Elias deu ali àqueles mensageiros. Segundo, a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e os seus capitães. Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, tremendo pela própria vida e pelos seus soldados ajoelhados, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança. Então nós vemos aqui a resposta de Elias ao soldado do rei. Nós vemos aqui que ali após Acasias receber a dura palavra ali que o profeta Elias entregou seus mensageiros, enviou aqui uma primeira vez um comandante com seus soldados, 50 soldados, a ir em direção a Elias e o conduzir até o palácio. E caiu fogo do céu e consumiu todos aqueles soldados ali. Segunda vez aconteceu a mesma coisa, e a terceira vez só não aconteceu porque houve ali arrependimento, um pedido de misericórdia daqueles soldados, e ali Deus teve compaixão daqueles soldados e o enviou a Elias a ser conduzido ali pelos soldados até o palácio. Então, algo muito interessante. Terceiro, um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo, com os profetas de Baal e de Azerá. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesses elementos. E quando 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e os seus capitães. Então, algo interessante aqui que nós podemos observar, um ministério de fogo, um ministério
aonde Deus se manifestava na vida de Elias com fogo, fogo caía do céu em resposta à oração de Elias, fogo caiu do céu para proteger Elias, fogo caía do céu para destruir os inimigos daqueles que se levantavam contra Elias. Algo interessante, mostrando, Deus também se manifestava com fogo para falar a Elias aqui, como nós podemos observar na nossa lição. Terceiro ponto, a doença de Acasias e sua morte. Temos 3 subpontos no primeiro, que é o julgamento do Senhor contra Acasias. Segundo, a determinação de Elias e a morte do rei. Terceiro, as qualidades de Elias. Vamos ver aqui. A doença de Acasias e a sua morte. Primeiro, o julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. 2 Reis, capítulo 1, verso 4. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Então nós vemos aqui que Deus manda Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado. Então foi essa a dura palavra que Deus enviou ao rei Acasias, porque ele afronta a Deus sendo infiel ao Senhor. Ao invés de ele buscar uma resposta ao Deus de Israel, em Israel ele manda perguntar se iria sarar daquela doença, se ele iria sair de cima da cama ou seria curado, e manda perguntar a Baal-zebub, Deus dos Ecrons, Deus ímpio, mundano, um Deus falso. Isso é algo interessante, e por isso Deus penalizou ele, e a morte, não sairia da cama vivo. Foi essa ali a penalidade do juízo de Deus sobre a vida do rei Acasias, e ele não saiu da cama vivo, só depois de morto, que aí ele saiu de cima daquela cama. Segundo ponto, a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e soldados, o profeta não titubeou em repetir o que havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama a que subistes não descerás, mas certamente morrerás. 2 Reis 1:16, parte B. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade, e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Então nós vemos aqui a palavra que Elias deu ali os mensageiros, e os mensageiros levaram ao rei Acasias, que foi esta: desta cama que subistes não descerás, mas certamente morrerás. Então algo muito interessante, e isso se cumpriu. A palavra de Deus, ela se cumpre. Cedo ou tarde vai acontecer, do jeito que Deus falou, vai acontecer. Deus é um Deus que trabalha em cima da sua palavra. O que Deus falar, ele vai cumprir. Pode crer, pode ter certeza que passa céu e terra, mas a palavra de Deus, ela nunca vai cair por terra, pois ele próprio vela pela sua palavra. Terceiro e último, as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração a Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza, assertividade em suas sentenças,
fidelidade e, além de tudo, a coragem. Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Então nós vemos aí muitas qualidades do profeta Elias, como duas bem destacadas aqui, que é coragem e obediência ao Deus de Israel, ao Deus único e verdadeiro, como nós podemos observar a intimidade que ele tinha com Deus, o zelo que ele tinha pelo Senhor, pela obra do Senhor, pela vontade do Senhor, por guardar a palavra do Senhor, zelos. Então nós podemos observar, e zelo também promover a adoração a Deus. Então isso aí, nós vemos algo, as qualidades do profeta Elias, algo tremendo aí. Nós podemos observar que quando ele vai invocar o Senhor para que o Senhor venha responder com fogo do céu, a primeira coisa que Elias fez foi ali reparar o altar que estava quebrado. Então, ele não usou o altar de Baal, não usou o altar de Azera que estava lá, tudo no jeito, tudo em pé, tudo certinho, não. Ele pegou o altar do Senhor que estava quebrado, que destruíram, consertou o altar, ofereceu seu sacrifício e Deus mandou fogo do céu e ali caiu sobre aquele altar e o fogo lambeu até a água que estava envolto do altar, mostrando que era o Deus verdadeiro. Então, aqui nós vemos que Elias tinha muita intimidade com Deus, algo interessante e algo que nós, como homem de Deus, você como mulher de Deus, precisa ter coragem, fidelidade ao Senhor em meio a qualquer coisa. Nunca deixe de ser fiel a Deus, nunca deixe de ser corajoso. Vá em frente, não tema, porque a Bíblia diz que nós não devemos temer a mais nada a não ser o Senhor. Então, precisamos do Senhor em nossa vida, em nossa frente, e tudo vai dar certo. Que Deus em Cristo vos abençoe, eu deixo a paz do Senhor Jesus e até a próxima lição, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.